Paz do Senhor, irmão, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 13, e o nosso tema é Orando Sem Cessar. É a última lição do nosso trimestre. A próxima domingo já é outro, já nós vamos começar a fazer o comentário do outro trimestre, das próximas lições. E eu creio que essa lição, esse trimestre, abençoou muito as nossas vidas. Mas fechando, nós vamos estudar, fazer um comentário acerca de orando sem cessar. O porquê da oração. No nosso textuário, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 17, diz assim: Orai sem cessar. O apóstolo Paulo advertindo a igreja em Tessalônica acerca de orar sem cessar. O nosso Verdade Prática diz assim: o Novo Testamento nos ensina que a oração deve ser uma prática contínua dos cristãos, desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Então nós vemos, meus irmãos, que é necessário, de suma importância, que a gente ore. Por quê? Porque é sem cessar. Não adianta a gente achar que não tem problema, dá para esperar, que tudo parece que a gente não prioriza. A oração não é uma coisa prioritária para nós, mas nós vemos que todas as vezes Jesus sempre está dizendo, orar, falar com Deus, falar com o Pai, falar com o Senhor acerca do nosso dia, falar com Ele, conversar com Deus. Oração nada mais é de uma conversa com Deus, que nós falamos com Deus. E a nossa leitura bíblica em classe, que está em Mateus 6, do versículo 5 ao 13, diz assim: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Jesus está ensinando que quando a gente ora, nós temos que orar fechando a nossa porta e orar ao Pai que está em secreto. Entenda, meus irmãos, e perceba que nós não devemos orar na igreja, nós temos que orar na igreja, mas não orar na igreja querendo ser mais santo, assim como os escribas e fariseus faziam. Jesus chamou eles de hipócritas, porque fala, mas não vive. Então nós vemos que Jesus, ele advertindo acerca desses homens, Jesus está nos ensinando o que devemos fazer para Deus. Se orar na igreja, não adianta que um irmão começa a orar mais alto, o outro quer orar mais alto ainda, aí quer falar língua estranha, aí aquela... Não que não seja assim, meus irmãos, mas nós temos que ver que a oração, que nós temos que ter uma oração simples. E tem coisas que nós temos que falar com Deus somente ao Pai que está em secreto, dentro do nosso quarto. A nossa introdução diz assim: oração do Pai Nosso, conhecida também como oração dominical do latim Dominus Senhor. Portanto, a oração do Senhor é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Irmãos, ali é um modelo de oração. A oração do Pai Nosso é um modelo que nós temos de oração. Tem pessoas que falam, oram o Pai Nosso, mas é um modelo para nós de oração. Aqui no tópico 1, a oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência de Deus. Ou seja, nós estamos falando com Deus as nossas dificuldades, nós estamos rogando ao Pai acerca das situações da nossa vida. Então, é necessário que nós devemos ter a consciência acerca da oração. Nós precisamos orar. Orar nunca é demais, nunca é pouco, nunca é muito, no caso, é sempre pouco. Quanto mais nós orarmos e falarmos com Deus, melhor pessoas seremos. Então veja aqui que o comentarista da revista está dizendo: a oração é a alma do cristianismo, é essencial um homem que ora. Irmãos, a Igreja Católica tem as suas rezas já prontas, mas a gente não faz assim. O budismo tem uma forma de oração, as demais religiões, outras religiões têm as suas orações. Então veja que o cristão também tem a sua oração. Ele fala direto com Deus, não existe intermediário. O intermediário é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque no Antigo Testamento precisava do sumo sacerdote para fazer, para levar, para que a oração do povo fosse ouvida. Hoje não, você pode orar ao seu Pai que está em secreto e Ele vai ouvir, Ele que nos ouve. A parte 1, definição. A declaração de fé das Assembleias de Deus define a oração como ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio de palavra ou pensamento. Então isso é praticamente da forma que a Assembleia de Deus, a igreja qual nós fazemos parte, ela resumiu dessa forma. É uma forma de nós nos expressarmos com Deus, falarmos com Deus, né? E o tópico 2 aqui, parte 2, exemplos bíblicos. A Bíblia mostra a oração desde que Sete, filho de Adão e Eva, nasceu. Então ali a partir de Sete começou a invocar
o nome do Senhor. Abel trouxe a melhor oferta, porém, nós vemos que a partir daquele momento começou a se invocar o nome do Senhor. E nós vemos aqui também, a oração estava presente na vida de Moisés, os profetas Samuel e Elias. Então a oração estava presente no Antigo Testamento. Os homens falavam com Deus, não da forma mais fácil como nós temos hoje, porque hoje nós temos Jesus que rasgou o véu para que nós íamos estar direto falando com o Pai. Mas de qualquer forma nós vemos momentos de oração desses homens, momentos que esses homens oraram, suplicando a Deus, pedindo a Deus o seu favor. A parte 3, Jesus e a prática da oração. Os evangelhos relatam que Jesus orava em secreto continuamente. Então, meus irmãos, Jesus ele deu o exemplo de como deveria ser feito, por que deveria ser feito e o que seria deles se eles praticassem esse tipo de comportamento, tivesse esse tipo de comportamento. Então Jesus ele deu o exemplo da oração, Jesus falou acerca da oração e deu o exemplo da oração, porque Jesus homem tinha que orar. Jesus Deus é sublime, é glorioso, mas o Jesus homem ele tinha que orar, Jesus tinha que orar, Jesus tinha que falar com o seu Pai, com o Pai, ele tinha que falar. Então nós vemos que Jesus ele nos dá o exemplo que nós temos que orar, que nós temos que falar com Deus. O próprio Deus, sendo homem, reclamando ao Pai, suplicando ao Pai, quem somos nós, meus irmãos? A oração não é uma prática ultrapassada, pelo contrário, ela é tão atual como nós estamos nesta terra. O tópico 2, a oração no Sermão do Monte. O Senhor Jesus falou sobre o assunto no Sermão do Monte para corrigir as distorções existentes na época sobre a oração. Tinha vários mitos. Então Jesus ele começa a falar acerca daquela lição que ele dá no Sermão do Monte. Para quê? Para que o povo possa entender o que é oração, o que é vida com Deus, o que é ter comunhão com Deus. Porque os escribas e fariseus, eles não viviam aquilo que eles pregavam. Então Jesus começou a quebrar isso. Aqui na parte 1, a oração nas praças e nas sinagogas, Jesus não estava proibindo orar nas ruas. Ou seja, Jesus não proíbe que nós venhamos orar na igreja. Venhamos fazer a nossa oração na igreja, a nossa súplica na igreja, chegar na igreja, orar 1 hora, 2 horas, irmão, nós temos total liberdade de fazer isso, só que a gente não pode fazer isso querendo que os outros vejam que se nós somos mais espirituais ou não. Nós temos que fazer porque o nosso Pai que está em secreto, é só Ele que pode nos recompensar, é só Ele que pode nos abençoar. Então a gente ficar se enganando e achando que pelo fato de nós estarmos orando nas praças, aonde for, nós somos mais santos do que o nosso próximo. Não, nós não somos. Nós somos tão dependentes de Deus quanto todos eles. Então veja que Jesus aqui, o que ele está fazendo? Ele está mostrando para aqueles povos, aqueles movimentos, que o mais importante é da forma que nós nos achegamos a Deus. Não é a oração na praça ou em algum outro lugar que vai fazer a diferença, mas sim o desejo do coração daquele que ora. Parte 2, oração em secreto. Jesus proíbe a ostentação e a hipocrisia. Ou seja, quando Jesus fala acerca disso, ele fala, olha, se for para orar desse jeito aí, vai orar dentro da sua casa, porque é melhor dentro da sua casa e você vai orar o seu Pai que está em secreto. Né? Porque pode existir duas questões aí. Uma, Jesus pode ter dito porque era para ele fazer esse tipo de oração aí, querendo mostrar para os outros, falando palavras difíceis e tudo mais, era melhor ele estar em secreto, que aí ele realmente teria um encontro com o Pai. No entanto, nós vemos o que? Jesus ele falando acerca de orem em secreto. Tem coisas, meus irmãos, que as pessoas falam das suas vidas pessoais, das coisas que são suas dentro da igreja, numa oração pública. Cuidado com aquilo que você diz na oração pública. Não fale qualquer coisa da sua vida. Abençoa, pastor, ora para que a igreja possa ser abençoada, irmão. Ora em voz alta se for necessário, mas não a ponto de querer mostrar para os outros que você está orando, que eu estou orando. Mas sim nós fazemos o que? Aquilo que o Senhor Jesus nos determinou a fazer. Então a oração em secreto e as vãs repetições, porque infelizmente os católicos eles têm as rezas, né? Ave Maria, Pai Nosso, e tem um terço ali que eles ficam, cada uma Ave Maria ou um Pai Nosso, tem uma bolinha no terço e vai contando através daquela bolinha. Mas veja que a questão é de usar vãs repetições, sempre diz a mesma coisa, não muda. Ah, irmão, mas eu estou suplicando a Deus, eu quero muita presença de Deus, é por isso que eu estou fazendo isso. Veja que não é por tanto a gente ficar repetindo
que no caso Deus vai ouvir. Nós temos que trazer os argumentos para Deus. Ó Senhor, eu estou com a minha vida assim, eu preciso que as coisas melhorem para mim, que o Senhor possa entrar com providência na minha situação. E não falar por falar, mas falar com o coração sentindo o quê? Buscando o quê? A melhora, buscando a resolução, resolver o problema. A parte 4, entendendo o ensino de Jesus. O mestre não está condenando a oração longa ou repetitiva, mas as vãs repetições. O próprio Jesus no Getsemane repartiu as mesmas palavras 3 vezes na oração. Irmão, Jesus nos deu o exemplo. Quando estava no Getsemane, rogou ao Pai 3 vezes para que pudesse afastar esse cálice. Não é questão que você não vai orar por aquela causa muito tempo para não se tornar uma vã repetição. Porque no caso aqui, quando a gente ora com o coração, com Deus, a gente está buscando o quê? A gente está batendo na porta. Estamos expressando a Deus o nosso sentimento, a nossa dor. Agora, fazer por fazer. Usar repetições porque acha que quanto mais isso fosse ficar repetindo, achar que Deus vai fazer por estar repetindo. No entanto, Jesus faz porque Ele é misericordioso, claro. E também nós estamos buscando uma melhora. Não estamos falando por falar, mas estamos falando porque queremos uma melhora. O tópico de número 3, o Pai Nosso. Jesus repetiu seus ensinos em ocasiões locais diferentes. Esses discursos são registrados às vezes por mais de um evangelista. E assim surgem algumas modificações. Um exemplo disso é a oração do Pai Nosso. Em Mateus e em Lucas são 2 situações e locais diferentes. Então essa questão de Jesus falar do Pai Nosso nesse ou naquele lugar, não dá exatamente para nós termos a exatidão do que é. Mas será que a Bíblia está entrando em contradição? Nada disso, irmão. Às vezes alguém conseguiu escrever um registro em determinado lugar e o outro escreveu o registro em outro lugar. Isso é normal. Mas a gente tem que ver o seguinte, que a oração do Pai Nosso foi Jesus que ensinou. E muitos naqueles dias, claro, começaram a rezar o Pai Nosso. Até mesmo a igreja primitiva, Lutero, ele usava até as práticas, irmãos. Ele usava as práticas que ele tinha aprendido na igreja católica. Então veja que aquilo que aprendeu está tentando sair fora, vamos dizer assim. Porém, nós temos que se aprofundar no seguinte, a oração do Pai Nosso é um modelo de oração. Se você quiser rezar o Pai Nosso, mas não pensa que vai rezar 20 Pai Nosso, 30 Pai Nosso, 10 Salmo 91, que vai resolver o problema. É esse tipo de vã repetição que Jesus está falando. Agora, falar por uma causa, Senhor, a minha causa, cada dia falar para Deus a causa, não que Deus se esquece, mas aí nós vemos uma insistência. As nossas necessidades. O termo pão em o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, inclui tudo aquilo de que o nosso corpo necessita, mas só hoje e o futuro. Irmãos, nós estamos agradecendo a Deus por aquilo que Deus está nos dando no momento. E aquilo que Deus vai nos dar depois também é necessário que nós venhamos agradecer a Deus. Mas não é questão que tem que fazer, que eu sou obrigado a fazer. Não, irmãos. Nós temos que agradecer a Deus. É muito bom que nós agradeçamos a Deus, porque aí Deus vê que realmente somos pessoas gratas. Mas a questão é o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Agradecer a Deus todo dia pelo pão que Deus tem dado, pelo pão que Deus tem nos concedido. Já que muitas famílias hoje nem param mais para cantar um hino, para fazer uma oração, pelo menos na mesa, quando vai comer, fazer uma oração. O livramento dos perigos. Essa petição do Pai Nosso, não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, se refere aos perigos diários a que estamos expostos com o mundo sedutor e corrompido. Então o Senhor, sabendo dos perigos que existem, é claro que Ele vai dizer, olha, livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Livra aquilo que faz com que eu venha pecar contra Ti. Com que eu venha pecar, com que eu venha desagradar ao Senhor. Então veja que Jesus, ele falando assim acerca disso, o que ele está dizendo? Que todos nós somos sujeitos, irmãos. Não é porque vai orar 10 Pai Nosso e 20 Salmo 91 que vai ser livre. Não, nós temos que falar com Deus. Oração não é repetição, oração é falar com Deus, é conversar com Deus. Então quando fala aqui dos livramento dos perigos, é falar para Deus acerca do perigo, acerca daquilo que pode acontecer. Olha, Senhor, porque não é errado, meus irmãos. Às vezes a gente está errado em algumas situações e insiste. Nesse caso aqui, pode ser que Deus estava falando, olha, Deus já estou cuidando. E às vezes a gente fica meio assim, querendo ser insistente, mas não virar repetição.
aqui nós vamos ver aqui ainda que Davi, ele orou. Davi fez a oração. Apesar que ele caiu com o pé de serpa, fez algumas coisas que não deveria fazer, mas ele foi um homem que orou, escreveu os salmos, Davi escreveu alguns salmos, né? Então veja que era um homem que era grato a Deus. Salomão também escreveu alguns salmos, escreveu provérbios, escreveu Eclesiastes. Então nós vemos que tudo isso, e Salomão ainda teve uma condição melhor, mas ele também foi um homem difícil. Então veja que tudo isso que acontece é o que? A questão da oração. Com a oração, pode perceber, faz uma oração de 1 hora aí, porque a gente só dá prioridade, meus irmãos, aquilo que de fato para nós é importante. E aqui na nossa conclusão diz assim: diante do exposto, concluímos que a oração deve ser uma prática contínua e não recebida como mandamento, mas como uma necessidade que temos da dependência de Deus. Então, a oração é uma dependência de Deus. Nós temos que expressar a nossa dependência em estar na presença de Deus, em glorificar a Deus, em exaltar ao Senhor com o seu nome e bendizer ao Senhor todos os dias da nossa vida. Então, a oração é nós nos expormos diante de Deus e colocar a nossa dependência naquele momento. Isso revela que a oração já era hábito do povo israelita. Então, eles oravam, falavam com Deus, né? Claro, não da forma que a gente tem a possibilidade hoje, mas eles falavam com Deus e a oração deles era ouvida. Então a nossa oração, irmãos, com certeza também será ouvida. O que cabe a mim, o que cabe a você é orar sem cessar. Amém, irmãos? Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica na paz. Deus abençoe.